Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor, para orarmos por nossos irmãos que estão vivendo em situação de perseguição e para mais uma vez também ouvirmos a santa palavra do Senhor. Quando nós pensamos neste dia, o DIP, Dia da Igreja Perseguida, eu penso que o livro de Atos é um livro que nos ajuda bastante a refletir, a meditar a respeito desse assunto tão importante. Por isso que nessa manhã nós estivemos olhando o livro de Atos no capítulo 4, aonde nós vimos que depois de Pedro e João terem sido presos, ameaçados, voltaram à igreja, reuniram-se e ali a igreja, juntamente com aqueles líderes, oraram ao Senhor. E nessa manhã nós meditamos a respeito da igreja que ora em meio à perseguição. No capítulo 13 do livro de Atos, nós temos o início das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E essas viagens missionárias do apóstolo Paulo foram justamente marcadas por perseguição. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, e nós iremos ler a partir do verso 44. Livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 44, assim nos diz a santa palavra do Senhor. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e procuravam prendê-lo. Paulo e Barnabé, e expulsaram do seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Fecha teus olhos e ora ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Pai Santo, nós exaltamos o teu nome, te bendizemos, porque estamos aqui na tua casa para adorar o teu nome. Já temos sido edificados, abençoados pela palavra cantada, Senhor. Temos já sido abençoados pela palavra lida. E te pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, nos abençoe também com a palavra exposta. Fala ao nosso coração nesta noite. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso entendimento. Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua palavra, como disse o salmista. E nos dá graça, Senhor. Nos dá graça e poder para não apenas sermos ouvintes da tua palavra, mas acima de tudo praticantes da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e tua igreja edificada. Assim nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Capítulo 13 de Atos marca uma nova fase na narração de Lucas neste livro. No capítulo 13 em diante serão justamente as narrativas de Lucas em relação às 3 viagens do apóstolo Paulo. E o texto começa justamente
com a escolha soberana do Espírito em separar a Barnabé e a Saulo, que estavam ali naquela igreja. Diz o texto logo no capítulo 13, no verso 1, que Barnabé e Saulo, ainda chamado Saulo, estavam ali servindo ao Senhor e jejuando e orando. Disse o Espírito Santo que esses dois fossem separados para uma obra que havia designado. O texto nos diz que a igreja, impondo as mãos sobre eles, os enviaram, e eles seguem viagem missionária, iniciando por Chipre, justamente cidade de Barnabé, e depois eles seguem para Perge. E quando chegam lá em Perge, já começa a ver as primeiras dificuldades da primeira viagem missionária. O governador daquela região está propenso, está aberto para ouvir a palavra do Senhor. Mas Elimas, o mágico, ao ouvir e perceber isso, procura o tempo todo se opor ao apóstolo Paulo e a Barnabé ao anunciar a palavra, até que chega um momento em que Paulo, cheio do Espírito Santo, ordena que aquele homem fique cego por causa da resistência que ele oferece. E assim, o nome do Senhor é glorificado e vidas são salvas também naquela cidade. Paulo e Barnabé seguem então viagem e vão para a região da Antioquia da Pisídia. E é justamente aqui que nós começamos a perceber que as oposições e a perseguição a Paulo, a mensagem do Evangelho, elas começam a se intensificar. Quando Paulo chega em Antioquia da Pisídia, ele, como de costume, vai à sinagoga. A sua estratégia de evangelização era justamente ir primeiramente nas sinagogas, a não ser que não houvesse uma, como no caso de Filipos, como nós vemos lá no capítulo 16. Mas nessas primeiras viagens nós vamos perceber que Paulo vai justamente na sinagoga. E ali, como de costume, era dada a oportunidade de leitura e uma palavra. Afinal de contas, eles eram judeus, visitantes que estavam passando ali. E Paulo, lógico, não pode perder essa oportunidade, e ali ler a palavra, e ali ele prega. E quando nós lemos, irmãos, o conteúdo da pregação de Paulo, e é lógico que Lucas aqui fez um resumo, nós podemos perceber que do versículo 16 até o versículo 15, Paulo chama a atenção e toma a atenção daqueles ouvintes, porque ele vai fazer um panorama da história de Israel, enfatizando justamente esse Deus soberano que escolheu Abraão e de Abraão fez a nação de Israel. Mas Paulo faz uma observação nessa narrativa da história de Israel, é que havia uma promessa de Deus, a promessa do Redentor, até que chega-se então em João Batista. Você vai ver isso no versículo 24 e o versículo 25. Então a primeira parte da mensagem de Paulo ali na sinagoga é fazendo esse panorama histórico da história de Israel e a promessa do Redentor, a promessa de salvação. Quando você chega então do versículo 26 até o versículo 37, Paulo chega no centro e no objetivo principal da sua mensagem, que é justamente apresentar Cristo. Cristo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Apresentar a sua obra vicária na cruz do Calvário, a sua ressurreição. E este é o assunto principal de Paulo na sua mensagem. Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O evangelho prometido, agora ele é cumprido, ele é realizado na obra de Cristo. E Paulo faz várias citações, como por exemplo, Salmo 27, Isaías 55, Salmos 16 e outros textos do Antigo Testamento para mostrar que a promessa do Redentor foi cumprida. E por fim, Paulo não poderia deixar de fazer a sua aplicação. Depois de expor brevemente a história de Israel, a promessa do Redentor, a promessa cumprida em Cristo na sua obra vicária, na sua ressurreição, Paulo convoca aqueles homens ao arrependimento.
mas não apenas ao arrependimento. Paulo também os adverte, caso eles não se arrependam, porque estarão debaixo do juízo de Deus. E o resultado, irmãos, você vai perceber aí no versículo 42, olha aqui comigo, por favor, o versículo 42 em diante, quando diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo o convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus, estrangeiros, piedosos, convertidos ao judaizante, seguiram a Paulo e a Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Esse texto, em especial o versículo 42, me chama muito a atenção, porque depois de Paulo ter pregado, né, uma outra versão vai dizer que aqueles homens, eles chegam e para Paulo, para que no próximo sábado, eles digam as mesmas palavras. Aqui nessa versão que eu estou usando, diz que fale mais a respeito, mas a outra versão diz que eles pedem para que eles tragam a mesma palavra. Eu fiquei pensando o seguinte: você imaginou terminar um culto, uma pregação, e uma boa parte da igreja chegar assim: pastor, pregue esse mesmo sermão domingo que vem? A gente não faz isso, né? Mas você imaginou? Pregue esse mesmo sermão na semana que vem, fale desse mesmo tema, continue a pregar nessa mesma temática. O texto nos diz aqui que já havia pessoas ali convertidas, porque o versículo 43 diz que prosélitos ali começaram a seguir a Paulo e a Barnabé, que os encorajava a permanecer na graça. Logo, então, se entende que esses homens, eles foram convertidos pelo poder do Evangelho. O resultado da pregação de Paulo ali em Antioquia da Pisídia, na sinagoga, é justamente conversões. E aí nós chegamos então no versículo 44, que vai dizer: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Alguns comentaristas falam que isso pode ser uma hipérbole, de Lucas ao escrever, mas nos dá a ideia de que não foram poucas pessoas, mas uma multidão estava para ouvir mais uma vez. É como se hoje tem um grupo aqui pequeno, ouve a palavra, aquele grupo se converte assim: olha, na próxima semana prega o mesmo sermão, e passa-se uma semana, e quando chega, não só tem mais aquele grupo que pediu, mas uma multidão está para ouvir mais uma vez o quê? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. Quando nós pregamos, irmãos, fielmente a palavra do Senhor, como Paulo esteve pregando, anunciando o Cristo verdadeiro, o Cristo prometido, e chamamos os homens ao arrependimento, Deus realiza transformação, Deus converte corações, Deus muda vidas. Mas não temos apenas esse resultado. Não esperemos que apenas vidas sejam transformadas, e serão. Mas quando nós anunciarmos Cristo também fielmente, enfrentaremos oposição e perseguição. Porque é justamente isso que vai nos falar o versículo 44, o versículo 49 e o versículo 50. Olhe comigo mais uma vez. Versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus, versículo 45, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Não só temos o relato de que pessoas se renderam a Cristo e abraçaram o Evangelho e foram convertidas por meio da pregação, mas também temos o relato de que homens judeus ali presentes foram movidos de inveja. Movidos de inveja.
E movidos de inveja, isso já vai nos lembrar muitas vezes daqueles religiosos do ministério de Jesus, que quando Jesus pregava e a multidão estava ali presente, eles eram despertados de inveja, porque as pessoas ouviam aquele Galileu e não os ouvia, porque ouvia dizer: este prega com autoridade e não como os escribas. Eles são tomados de inveja, e essa inveja não é apenas interna, não é algo apenas no coração, mas ela se externiza, porque o texto vai nos dizer, versículo 45, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam a Paulo. Blasfemando, difamando, menosprezando a mensagem de Paulo. Ora, a mensagem de Paulo era a mensagem de Cristo, era anunciar o Cristo. Paulo vai nos dizer na sua carta aos Coríntios, quando ele disse: quando eu estive entre vocês, não me propus a pregar outra coisa senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O conteúdo da mensagem de Paulo, o conteúdo da mensagem do Evangelho anunciado por Paulo, sempre era Cristo. Ora, se o texto nos diz que aqueles homens agora tomados de inveja blasfemavam, eles estão blasfemando contra quem? Contra Cristo. E não apenas blasfemando, eles procuravam contradizer Paulo. Mas até aqui, irmãos, parece que é apenas uma oposição. Mas quando você vai para o versículo 49, olha aqui comigo o versículo 49 e 50, olha o que diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade e procuravam perseguir a Paulo e a Barnabé e o expulsaram do seu território. Observe que agora não é apenas uma inveja, não é apenas uma oposição, não é apenas um debate que eles estão fazendo, procurando diminuir Paulo, procurando contradizer e colocar Paulo em descrédito. E percebem que isso não avança, porque o versículo 49 diz que a palavra do Senhor prevalecia. Então eles partem para algo mais sério. Não é apenas agora uma oposição, agora é também o que, irmãos? Perseguição. Perseguição, porque eles vão incitar as pessoas importantes e poderosas da cidade para expulsar o apóstolo Paulo. Quando nós lemos esse trecho aqui, irmãos, nós vamos perceber que o anúncio fiel do Evangelho de Cristo, provocará duas reações. Uma, aceitação. Uma das reações quando nós pregamos fielmente o Evangelho é aceitação. O Evangelho vai alcançar muitas vidas, e muitas vidas irão receber esse Evangelho salvador e transformador, como aconteceu conosco. Mas também, irmãos, teremos uma segunda reação, que é justamente a oposição e até a perseguição, porque estamos anunciando este Evangelho. Esta oposição e perseguição, ela ocorre justamente porque o Evangelho ofende este mundo. Como diz Timothy Keller, esse Evangelho, ele ofende este mundo. Esse mundo que jaz no maligno, que está escravizado no pecado, debaixo da ira de Deus, eles não conseguem suportar a mensagem do Evangelho. Se o Evangelho poderoso não penetrar em seus corações e quebrar os grilhões, romper os seus ouvidos, romper a sua surdez e transformá-lo, eles continuarão resistindo. Por quê? Porque este Evangelho vai justamente condená-los, vai justamente incomodá-los. Não esperemos, irmãos, que todas as vezes que nós vamos estar pregando, testemunhando do Evangelho de Cristo, nós não iremos sofrer oposição. Um pastor amigo meu, ex-aluno meu e amigo agora de ministério, recentemente ele concluiu o mestrado dele em filosofia na UFPE.
E ele estava conversando comigo e ele disse assim: Elcias, é incrível. As pessoas falam de tudo, tem tudo, as ideias que elas expõem, e está todo mundo de boa. Mas se você se posiciona, se você fala a respeito de um posicionamento cristão, na mesma hora eles rejeitam as caras e bocas, as palavras. Eles que uma vez alguém disse assim: mas rapaz, tu ainda crê nesse livro? Ele fez engraçado que eles também creem em outro livro, né? Aliás, em vários livros, eu creio no livro. Por que, irmãos, há vou usar um termo que hoje tem usado bastante, essa cultura do cancelamento? Porque o Evangelho ofende. Não esperemos que todas as pessoas irão abraçar o Evangelho. Eis aqui um texto que nos mostra que Paulo prega fielmente. Sim, muitos abraçam, mas muitos também se opõem. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a nossa cultura, a nossa posição, a nossa atitude quando nós anunciarmos o Evangelho, ao testemunharmos fielmente de Cristo, sofreremos oposição? Iremos sofrer, talvez na sua casa, talvez na sua faculdade, talvez no seu curso, talvez na sua vizinhança, mas iremos em algum grau, em algum momento, sofrer esta oposição e até perseguição. Qual a atitude que devemos tomar? A resposta a essa pergunta deve vir da própria Escritura, olhando justamente o que Paulo e Barnabé fizeram. E eu quero convidar você a olhar comigo o versículo agora, voltando um pouquinho aqui, para o versículo 46. Aliás, vamos pegar o versículo 45 e 46 para ter a melhor ideia de todo o cenário. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar a primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Observe qual é a atitude, qual é a postura de Paulo e Barnabé diante da oposição, diante da contradição, diante das blasfêmias que aqueles homens estão fazendo contra ele. Eles não vão choramingar, eles não vão se acovardar, eles não vão se intimidar, eles não vão mudar a mensagem, eles não começam a fazer um jeitinho brasileiro na mensagem para não ser tão ofensivo, eles não tomam uma postura de relações públicas. O que me chama a atenção é justamente a narrativa de Lucas, é que diante disso, Paulo e Barnabé, corajosamente, outra palavra, a outra versão, como nós vimos hoje pela manhã, diz ousadamente. Ousadamente. Eles continuam a anunciar fielmente a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa é e deve ser a nossa postura. E com certeza essa é e a postura dos nossos irmãos que estão vivendo em perseguição nesse momento. Essa é a atitude que a igreja deve tomar, que a igreja tomou e que a igreja perseguida toma e que nós, igreja livre, por enquanto, devemos tomar. Anunciar a palavra do Senhor ousadamente. Isso não significa que teremos que ser agressivos com as pessoas, não teremos que maltratar as pessoas, não ofender as pessoas com palavras, não é isso, mas é que mesmo diante das ameaças, não abrir mão da palavra do Senhor. O texto de Apocalipse vai nos dizer: e eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. E mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Quando nós vamos
percorrer o restante da viagem do apóstolo Paulo, essa primeira viagem, e as outras também, mas em especial essa primeira. Não teve uma cidade que Paulo teve sossego. Em Icônio, ele foi apedrejado. Ele é tirado da cidade como morto. E ele parte para Derbe para anunciar a palavra do Senhor. Em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo se acovardando, se escondendo por causa das ameaças. Mas ele continua resiliente em anunciar fielmente que Cristo é o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento. Que Cristo é o Redentor, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador dos homens, que Ele é o Rei das nações. Ele não deixa de anunciar. Na missão de anunciar essa palavra, em meio à perseguição, irmãos, sim, haverá pessoas que irão responder positivamente ao Evangelho. Sim, haverá também oposição e perseguição. Diante disso, precisamos ser ousados em continuar a anunciar a palavra do Senhor. Agora, uma pergunta que se pode ser feita aqui, nessa ousadia de Paulo é: da onde vem essa ousadia? Da onde vem essa intrepidez de Paulo? Da onde vem esta coragem? Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 13 ainda, o versículo 9. Versículo 9, capítulo 13, versículo 9. Olha o que vai dizer o texto. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Sabe-se agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava a quem o guiasse pela mão. Observe que Paulo, ao anunciar que Elimas, que está perturbando, que está perseguindo, enquanto ele está pregando o Evangelho, essa palavra que Paulo pronuncia para ele em nome do Senhor, e do qual imediatamente ele fica cego temporariamente, diz que tudo isso acontece porque Paulo estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Mas não apenas cheio do Espírito Santo para realizar este sinal, esta maravilha, mas cheio também do Espírito Santo para o que, irmãos? Pregar, continuar firme o anúncio fiel do Evangelho, mesmo diante da perseguição. E Paulo está sendo ousado porque ele está cheio do Espírito Santo e, consequentemente, cheio da palavra de Deus. Se você olhar aqui comigo o versículo, volta aí para o versículo 47, olha o que diz. Versículo 46 e 47. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: é necessário primeiro anunciar a vocês a palavra, uma vez que rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. E aí o que é que Paulo faz agora? Cita as Escrituras: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Paulo, ele é ousado em anunciar firmemente a palavra do Senhor, porque ele está cheio do Espírito de Deus e porque ele está cheio da palavra de Deus. As suas palavras não são palavras suas, sempre são palavras de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo o tempo todo está dizendo: como está escrito, como está escrito, como está escrito,
como está escrito. Ele não fica citando palavras ou coisas da sua imaginação, mas ele fundamenta toda a sua pregação naquilo que Deus mesmo já falou por meio das sagradas Escrituras. Por estar cheio do Espírito Santo e anunciar a palavra firmemente, fielmente, Paulo pode dizer, como disse aos Romanos, já que eu citei agora há pouco: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Na missão, irmãos, de anunciar a palavra do Senhor, muitos abraçarão a palavra do Senhor, mas também muitos rejeitarão, e não só rejeitarão, porque rejeitar é uma coisa, mas nós só vamos rejeitar, vão o quê? Resistir, opor-se, perseguir aqueles que fielmente pregam a palavra do Senhor. A nossa postura diante dessa perseguição deve ser a mesma do apóstolo Paulo e de Barnabé aqui: continuar corajosamente, ousadamente, pregando a palavra do Senhor, cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus. Mas na missão de anunciar a palavra, não só há perseguição também, não só há o abraçar do Evangelho, mas também, irmãos, a alegria em meio à perseguição. Olha comigo o versículo 48. Versículo 48 diz assim: por isso o que? A palavra que Paulo citou anteriormente, de que havia luz, Israel seria luz para os gentios, que a salvação também era destinada aos gentios. Versículo 48, ouvindo isso o que? A salvação destinada aos gentios, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Observe que há no meio dessa narrativa de Lucas aqui, em falar de perseguição, surge então a palavra alegria. Os gentios ouvindo isso, o que? Se alegraram. Que alegria esses gentios agora estão... Qual o motivo dessa alegria dos gentios? É justamente saber que a salvação não estava destinada apenas ao povo judeu, mas também a eles. Cristo cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. A salvação não era apenas para os judeus seriam luz para os gentios, e esta salvação está chegando aos gentios, está se espalhando, e eles se alegram com isso. Mas observe, isso é meio em um contexto de perseguição, isso é meio um contexto de oposição. Alegria no coração daqueles homens, gerados pela palavra de Deus anunciada. E é justamente isso, irmãos, que acontece. Eu fico pensando nesses nossos irmãos que nós oramos agora há pouco, que passam por perseguição, que passam por tribulação. Esses irmãos que, como nós vimos no vídeo, têm que se deslocar, têm que sair, porque são expulsos da sua cidade por causa da sua fé, ou porque tem que fugir para preservar a sua vida e seus familiares por causa da sua fé. E alguém pode pensar assim: que tristeza. Ou alguém perguntar a eles: vocês estão tristes por causa disso? Eu penso, irmãos, que a resposta é não. Por quê? Porque não há nada que possa roubar a maior alegria que o homem pode ter, que é a salvação em Cristo Jesus.
Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que nada há de nos separar do amor de Cristo. Não será tribulação, não será angústia, não será perseguição, não será fome, nudez, perigo ou espada, nada, absolutamente nada, há de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E se nada nos separa, nada também nos rouba esta alegria de termos sido resgatados pelo nosso Senhor. Perseguição não rouba a alegria da salvação, perseguição não rouba o regozijo dos crentes. O texto nos diz que em meio a esse cenário de perseguição, de oposição que o apóstolo Paulo está enfrentando, juntamente com Barnabé, há um romper de alegria. E por que eu estou usando esse termo romper de alegria, irmãos? Olha comigo o versículo 52, que é o último versículo desse trecho aqui. Olha o que diz: depois que Paulo foi expulso daquele território, que é justamente a região da Galácia, o texto nos diz aí, olha, os discípulos continuavam cheios de alegria. Tem outra tradução, vai dizer transbordante de alegria e do Espírito Santo. Aqui você observa que essa alegria não é uma alegria provocada, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria é a alegria da salvação, alegria produzida pelo Espírito de Deus, conforme o texto de Paulo aos Gálatas, que o fruto do Espírito é alegria. Sim, irmãos, podemos estar transbordantes de alegria e cheios do Espírito, mesmo em meio à perseguição. Às vezes tem alguns crentes, né, que chegam assim: irmãos, olhem por mim, porque lá no meu trabalho estou sofrendo alguma oposição, alguma perseguição, não está sendo fácil, porque sabem que eu sou crente, e chegam lamentando, chorando. Eu fico pensando, irmãos, que a nossa postura deveria ser diferente, que nós deveríamos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos maltratarem por causa do meu nome. Penso que nós poderíamos chegar e dizer assim: irmãos, sim, orem por mim. Eu estou passando por um tipo de perseguição lá na minha empresa, na minha vizinhança, lá na faculdade, por causa do testemunho de Cristo. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu estou tão alegre com isso, tão alegre com isso, porque foi essa, irmão, a postura de Pedro e João, depois, quando eles foram presos novamente e foram açoitados. Na primeira prisão eles só foram presos e ameaçados. Na segunda vez, eles foram açoitados. E quando eles voltam, eles não voltam choramingando, eles voltam dizendo, regozijando-se por serem dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Sim, nós deveríamos nos envergonhar, irmãos, quando nós ouvimos os testemunhos desses nossos irmãos na fé, que continuam firmemente a anunciar o Evangelho, mesmo sob a ameaça de morte, mas não se entregam à tristeza, mas estão alegres, porque estão trilhando os mesmos passos do seu Senhor. Aqui o texto nos diz que, em meio a esse cenário, mesmo tendo rejeição da palavra, mesmo tendo perseguição, há sim alegria, porque a palavra do Senhor garante a salvação dos pecadores. Olha o versículo 48, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que foram designados para a vida eterna. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, há algumas lições e aplicações
para a nossa vida. Primeira lição que a gente aprende aqui é que a palavra de Deus anunciada fielmente é poderosa em si mesma para produzir os efeitos a que foi destinada. A palavra de Deus fielmente anunciada é poderosa a si mesma. Você não precisa defender um leão. Ele sabe o que fazer. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela prospera para aquilo que foi designada. A minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. É sob essa convicção que Paulo, ele continua a anunciar a palavra do Senhor. Ela vai trazer juízo, sim, mas ela também vai trazer salvação. Ela vai trazer condenação, mas ela vai trazer também redenção. Ela não volta vazia, e Paulo tem essa convicção, por isso que ele não se intimida. Quando Paulo, irmãos, termina a primeira viagem, ele e Barnabé, é interessante porque o texto nos diz que Paulo, ele decide voltar pelas mesmas cidades com que passaram. Pensa aqui comigo. Se você está numa cidade e é perseguido, numa você é expulso, numa outra, se tem uma ameaça, você consegue fugir, mas na outra você não consegue fugir, você é apedrejado e é tirado como morto. Você voltaria a essa cidade? Provavelmente não. Vamos pegar outro caminho que é melhor. Mas Paulo diz a Barnabé: voltemos e visitemos mais uma vez os nossos irmãos, para fortalecer a fé e eleger presbíteros na igreja. Ele volta para a Listra, irmãos, onde ele foi apedrejado. Poderia ser apedrejado novamente. Olha, aquele Paulo aqui novamente está vivo ainda. Ele poderia, mas ele não deixa, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa. Segunda aplicação que a gente pode aprender aqui: oposição e perseguição sempre acompanharão a missão. Não nos enganemos, irmãos. Não nos iludemos, no sentido de que nós, ao anunciarmos e testemunharmos fielmente a palavra do Senhor, nenhuma oposição irá acontecer. Ela irá acontecer, em algum grau irá acontecer, maior ou menor, mais intenso ou menos intenso. E como eu disse pela manhã, se você olhar, prestar atenção do nosso cenário brasileiro, algumas nuvens já se avizinham. As coisas não estão livres como nós tínhamos algumas décadas atrás. Então não pensemos que anunciar o Evangelho fielmente tem isenção de perseguição e oposição, porque oposição e perseguição acompanham também a missão. Mas não apenas isso. Na missão, também a fé e a alegria acompanham a missão. Eu acho que eu posso dizer que é como se fosse um agridoce. Você tem o amargor da perseguição, porque, né? Mas ao mesmo tempo, em meio a essa perseguição, vem a doçura do Evangelho, despertando a fé nos corações. E quando você vai ler o texto, há momentos em que são poucos que se convertem, mas há momentos em que muitos são convertidos pelo poder do Evangelho. Há muita também alegria, porque a salvação chega, e onde a salvação chega, não tem como a tristeza, a amargura permanecer. A alegria da salvação irrompe nos corações daqueles. Nós aprendemos que aqui, primeiro, que a palavra do Senhor anunciada fielmente irá produzir o resultado a que foi destinada, que oposição e perseguição sempre acompanharão a missão, mas também que fé e alegria também acompanharão essa missão. Mas há uma outra lição, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse trecho.
é que o sucesso da missão já nos está garantido por meio de Cristo Jesus. Nós não precisamos desanimar. Nós não precisamos desanimar. O versículo 48, ele nos enche isso de esperança, porque olha o que diz: ouvindo os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que foram, que irmãos, destinados para a vida eterna. Essa é a certeza de que a palavra semeada cairá em certos terrenos, solos. Alguns, como o Senhor Jesus disse, vai vir a rapina, o ave de rapina vai levar a semente, outras vão, mas muitas vão também cair em terreno fértil, que vai germinar, florescer e frutificar para a glória do Senhor. A gente não precisa ficar desanimado. Nós só temos que fielmente anunciar essa palavra, e a seu tempo o Senhor há de frutificá-la. Essa é a garantia. O sucesso da missão, irmão, já está garantido. Por que já está garantido? Porque quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, nós vamos ver que haverá diante do Cordeiro homens de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: ao Cordeiro pertence a salvação. E uma última lição que a gente aprende desse texto é que nada, nem ninguém, não há nenhuma perseguição poderá deter o avanço do Evangelho. Nada nem ninguém, irmãos, poderá deter o avanço do Evangelho. Às vezes alguns irmãos, eles ficam ainda assustados com a questão da perseguição, como se a perseguição destruísse a igreja. Perseguição não destrói a igreja. A história da igreja mostra isso. A história da igreja mostra isso. O que pode minar e destruir uma igreja local é quando ela se afasta da palavra do Senhor, quando ela deixa heresias entrar no seu seio, quando a palavra do Senhor deixa de ser fielmente pregada. Aí sim, meu irmão, essa igreja local está condenada. Mas por perseguição, não. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós vamos, e todo o resto do livro de Atos, nas viagens de Paulo, nós vamos ver que houve sempre perseguição, mas nada deteu o avanço do Evangelho. Quando eu estive em Guiné-Bissau a primeira vez em 2007, depois outras vezes lá, tinha uma música que a primeira vez eu ouvi em 2007, que nas outras vezes quando eu pude estar lá novamente, eu pedia para o pessoal cantar. Eu não vou cantar aqui porque eu não me lembro da letra, e é em crioulo ela. E quando eu vi, eu pedi assim: ó, dá para traduzir aí? Mas o título era Evangelho Canapara. Aí eu fiz: traduz aí. O Evangelho nunca para. E a letra da música diz justamente isso: pode o sol deixar de brilhar, pode a luz escurecer, pode deixar de chover, pode até o mar se secar, mas o Evangelho não vai parar. Não vai parar, irmãos, porque esta é a promessa do Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que mesmo em meio à perseguição, possamos com ousadia anunciar a palavra do Senhor, sabendo que o Evangelho nunca para. Vamos orar? Fecha teus olhos. Eu costumo dizer lá na igreja: o que é que o Senhor falou com você nessa noite? De tantas palavras que foram ditas, sempre há aquela gruda no nosso coração, que palpita mais o nosso coração. E eu penso que é justamente sobre isso que você deve orar nesse momento. O que é que Deus falou com você nesta noite? Chegou o momento de você falar com Ele sobre o que Ele falou a você nesta noite. Pai, muito obrigado por Tua santa e gloriosa palavra. Tua palavra viva e verdadeira, que nos alimenta, que nos orienta, que nos fortalece, que nos restaura, que nos corrige, Senhor.
Muito obrigado porque nesse dia, quando nós paramos para lembrar dos nossos irmãos em Cristo Jesus que passam por perseguição e orarmos por ele, nós também podemos olhar para a Tua palavra, Senhor, e aprender dela. E aprender dela que nada há de deter o avanço do Evangelho. Que se anunciarmos fielmente a Tua palavra cumprirá aquilo para que foi designada. E que mesmo a oposição e perseguição, sempre também haverá a alegria da salvação. Nos ajuda, Senhor, a como os Teus filhos, a estarmos cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, para que em meio à oposição e perseguição, possamos fielmente anunciar a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e muito obrigado por essa oportunidade.